O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Na sessão de hoje será realizada uma reunião solene em homenagem aos 65 anos da Rádio Friburgo AM. Veja agora a sessão do dia 8 de junho de 2010. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 35ª reunião da terceira sessão ordinária. Sessão essa, sessão solene, em comemoração aos 64 anos da Rádio Sociedade Friburgo, AM, solicitado pelo vereador Marcelo Verli, aprovada por unanimidade. Eu gostaria, nesse momento, de convidar para compor a mesa dos nossos trabalhos o senhor Leonardo Asch, diretor administrativo da Rádio Friburgo AM. Solicitar o vereador Jorge Carvalho, faça as honras da casa, por gentileza. Convidamos a senhora Rosa Martiri, assessora de gabinete do prefeito Heródoto Bento de Mello. A senhora Rosa também é jornalista. Convidamos o senhor José Duarte, presidente da Associação Friburguense de Imprensa. Vou logo justificar, José Duarte vai ter que nos deixar antes do término da sessão, já está justificado, ele tem um compromisso inadiável, mas não poderíamos deixar de convidá-lo para fazer parte da mesa. Convidamos para compor conosco os nossos trabalhos o radialista Pedro Osmar. Gilberto Cunha, também radialista. Valdemir Veloso, assessor do deputado Onei Botelho. Senhor Silvio Teixeira, presidente da Associação dos Aposentados, meu grande amigo. Pastor Francisco Amaral, pastor da Primeira Igreja Batista de Nova Friburgo.
jornalista, radialista, escritor, multifaces, o Anderson Nogueira. Doutor Hélio Alvarez, advogado da Friburgo AM. E tem um programa, né, da Friburgo AM. Cristiano Guenin, nosso querido suplente de vereador. E a senhora Maria Adélia, que é secretária do PSB de Nova Friburgo. Mais um outro amigo, Eloy Perdigão, também do jornal, representando aí toda a imprensa escrita, e jornalista do jornal A Voz da Serra. Já nós teremos também a participação do Eloy Perdigão. Convidamos também o Flávio Melo, da PAI Nova Friburgo. Convidamos também o radialista Serginho Ferraz e, novamente, Eloy Perdigão, Jornal A Voz da Serra. Senhores vereadores, senhoras e senhores, senhores convidados, muito boa noite a todos. Antes de iniciar a nossa sessão, gostaria de justificar as ausências dos vereadores Edson Flávio Coelho, vereador Luciano Faria e vereador Reinaldo Rodrigues, ambos com compromissos fora do município, né, todas elas justificadas, e dizendo ainda que, se retornarem a tempo, seria uma honra muito grande participar desta sessão. Então vamos aguardar, mas de toda forma já estamos justificando a ausência dos vereadores. Convidamos também o senhor Daniel Cuntra, jornalista do Jornal A Voz da Serra. Senhores vereadores, senhoras e senhores, nossos ilustres convidados para esta sessão solene em comemoração aos 64 anos de fundação da Rádio Friburgo AM. Quero dizer da nossa honra e prazer de recebê-los na nossa casa, né, para uma data importante como essa. A Câmara que tem, nos últimos tempos, deixado, né, algumas vezes o seu papel político de lado para reverenciar as nossas instituições, principalmente aquelas que têm feito relevante serviço para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Foi assim durante todo o início do ano até agora. Nós temos já outras reuniões agendadas. Nós recebemos aqui o Jornal A Voz da Serra, 65 anos. Hoje a Rádio Friburgo AM. Já temos agendado 10 anos da TV Zoom, né? E outras instituições que têm feito parte dos nossos trabalhos, usando a tribuna Laura Milheiros de Freitas e algumas outras reuniões solenes e específicas que temos agendado. Então, para nós, uma grande honra fazermos e abrirmos um leque de discussão com as instituições de Nova Friburgo. Nós vamos convidar o vereador Marcelo Verli, que é o vereador que propôs esta sessão, para que inicialmente ele faça uma exposição dos motivos desta convocação. Com a palavra, então, o vereador Marcelo Verli, que usará da tribuna. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Sérgio Xavier, excelentíssimos senhores vereadores, ilustríssimo Leonardo Ache, amigo, posso dizer, não tanta longa data assim, mas já temos alguns anos aí de estrada, presidente da Associação Friburguense de Imprensa, José Duarte, Rosa Mártire, representando
na mesa o excelentíssimo prefeito, colaboradores da Rádio Nova Friburgo AM, jornalistas, senhoras e senhores aqui presentes. Para mim é uma honra muito grande nessa que é uma boa noite, eu tenho certeza, uma noite em que nós poderemos, como disse o nosso presidente, reverenciar um dos ícones da comunicação de Nova Friburgo, que faz e tem feito ao longo desse tempo jus a uma série de adjetivos honrosos que são dados por toda a população, por todo o trabalho belíssimo que vem sendo desenvolvido. E, para mim, é particularmente honroso poder fazer essa proposição, comemorando 64 anos, rumando para a comemoração dos 65 anos. Particularmente, e acredito que esse seja o entendimento de toda a nossa casa, reconhecemos a importância do papel da imprensa, escrita, radiofônica, televisiva, porque a partir da imprensa que toda a população toma conhecimento dos atos e fatos do nosso cotidiano, tanto as notícias boas, as notícias que nós ficamos felizes, quanto também os nossos problemas, nossas dificuldades, até mesmo nossas tragédias, como aconteceram várias ontem, né, que chocaram a todos nós friburguenses e, com certeza, enlutaram muitas famílias. Nesse momento, eu quero aqui agradecer inicialmente a todos os pares, todos os excelentíssimos vereadores, que no momento em que apresentei essa proposição de uma sessão solene, imediatamente ela foi acolhida por todos, sem exceção, permitindo que nós hoje revisitemos o tempo, possamos, a partir de um trabalho de pesquisa que foi realizado por nossa assessoria ao longo dos últimos dias, trazer algumas informações históricas que eu considero fundamentais, até mesmo para subsidiar essa belíssima sessão que eu tenho certeza será realizada na noite de hoje. Primeiramente, acho que é fundamental nós relembrarmos alguns fatos marcantes. Eu me permito até fazer a leitura de alguns desses fatos, e não poderíamos iniciar de forma diferente a sessão da noite de hoje se nós não relembrássemos a figura ímpar do senhor Aloísio de Moura, fundador da Rádio Friburgo, que com a sua tenacidade, a sua paixão, o seu espírito inovador, o seu espírito empreendedor, fez com que a Rádio Nova Friburgo AM, à época, obviamente, com outro nome, pudesse iniciar as suas transmissões e, com isso, fazer parte do nosso cotidiano. E aí, pesquisando, eu descobri uma curiosidade. Por que Rádio Cipó? Confesso aos senhores e senhoras que eu não sabia por quê. Porque o povo dizia que bastava estender um cipó que a rádio pegava, de tão forte que era o sinal. E o senhor Aloísio gostou tanto disso que ele acabou aproveitando e intitulando, né, a rádio começou a falar sobre isso com todas as pessoas, exatamente o nome Rádio Cipó. A criação da Rádio Friburgo, ou Rádio Cipó, pode ser considerada uma verdadeira revolução na cidade. Isso porque, nos anos 40, na década de 40 do século passado, era comum que as pessoas ouvissem a rádio juntas, porque nem todos tinham condição de ter o seu próprio aparelho. Hoje, todos nós temos acesso aos mecanismos tecnológicos de uma forma muito mais acelerada e muito mais disseminada do que em outras épocas. E naquela época, então, imaginem os senhores e senhoras como deveria ser muito mais difícil. E a própria Rádio Friburgo se encarregava de espalhar alto-falantes em frente à sua sede e o povo, sentado nos bancos da praça, ouvia a programação. A rádio, na época, funcionava num sobrado da Praça Getúlio Vargas e depois se transferiu para a sede, que ocupa até hoje no edifício Comércio e Indústria, na Praça Dermeval Barbosa Moreira. Não há dúvidas de que a Rádio Nova Friburgo AM foi, ao longo desses 64 anos, uma verdadeira escola para muitos dos profissionais de destaque que abrilhantaram e ainda hoje abrilhantam os meios de comunicação. Um verdadeiro celeiro de profissionais de alta competência que, inclusive, foram exportados e continuam sendo exportados para os grandes meios de comunicação do nosso país ao longo do tempo. Exemplos disso: Hugo Rodolfo, que depois, já na Rádio Globo, criou o conhecido programa O Globo no Ar.
o publicitário Jorginho Abicalil, responsável pela criação de jingles famosos em todo o nosso país, o locutor Edmo Zarif, cuja voz se imortalizou em diversas vinhetas na Rede Globo de televisão, sendo muito conhecido o famoso grito de Brasil. Tentei aqui, depois eu peço para alguém aqui fazer de forma mais contundente. O Brasil, Zil, Zil, que a Globo comprou os direitos após o seu falecimento. O também locutor e publicitário Carlos Rosenberg, que realizou reconhecidos trabalhos na área publicitária. O locutor e radialista Mário Turler, que mais tarde chefiou o setor de comunicação da Prefeitura, tendo sido assessor de comunicação também do governador Roberto Silveira. Querido Rodolfo Abud, que atualmente comanda os Jogos Florais da cidade com grande brilhantismo, e que também empregou seu trabalho e sua dedicação à Rádio Friburgo AM. E aqui apenas uma pequena amostra de inúmeras e inúmeras pessoas que, ao longo do tempo, marcaram de forma indelével a sua trajetória junto à Rádio Nova Friburgo AM. São muitos os nomes que ficaram famosos em todo o Brasil, de pessoas que iniciaram suas trajetórias aqui na nossa cidade. A Rádio Nova Friburgo AM foi a primeira emissora AM da região serrana e centro-norte fluminense. Criada nos anos dourados da rádio brasileira, a Friburgo AM, Nova Friburgo AM, é ouvida em toda a região serrana e centro-norte, e ainda alcança a região dos Lagos e grande parte da Baixada Fluminense. E eu posso testemunhar isso porque, há pouco mais aí de um mês, me dirigindo à região dos Lagos, o sinal foi pela Serra Mar até chegar na estrada rumo a Casimiro de Abreu. Então isso aqui é a pura verdade. Também conhecida carinhosamente como a emissora das montanhas. A Rádio Friburgo, após a morte de seu grande idealizador, senhor Aloysio de Moura, foi adquirida pelo senhor Elias Venturini, que decidiu investir ainda mais na rádio. O resultado tem sido, a partir dos investimentos em tecnologia, em profissionais, aproveitando também todos aqueles que, ao longo do tempo, e nós vamos falar também aqui, têm feito a história da rádio, deu um salto de qualidade, fazendo com que uma programação diversificada, que atinge todas as camadas sociais, e garantiram a consolidação da emissora das montanhas como líder absoluta de audiência. Não se pode deixar de destacar o excepcional trabalho da atual geração, que faz a Nova Friburgo AM. Além da equipe que atua nos bastidores, onde cada um é peça fundamental para o funcionamento dessa grande engrenagem que é a Friburgo AM, é preciso ressaltar o profissionalismo de seus comunicadores, cujos nomes são hoje notadamente reconhecidos na cidade e unem a tradição, a renovação, a experiência, a inovação e fazem com que a rádio, a cada dia que passa, se torne mais e mais importante na nossa cidade, na nossa região. Pedro Osmar, um nome consagrado da rádio friburguense e uma referência, inclusive em algumas localidades que eu tive a oportunidade de visitar ao longo dos últimos meses, uma das grandes referências de Nova Friburgo nessas localidades é exatamente o Pedro Osmar. Recentemente também foi homenageado por essa casa e, ao longo de décadas, vem empregando seu talento na Nova Friburgo AM e, desde 1997, comanda o show do Pedro Osmar, com uma programação diversificada que vai de notícias e debates a quadros sobre saúde e musicais, sempre com a participação marcante do ouvinte e sempre com uma personalidade muito forte, que é a marca de Pedro Osmar. Pedro, você ajudou a construir essa história. Parabéns. Hernânio Guenin, não sei se já chegou, acho que ainda não está conosco. Não perca pela hora, aquela vinheta também muito conhecida, há anos integrando a equipe da Nova Friburgo AM. O Anderson Nogueira, que também é o responsável pela Rádio Câmara, ao longo dos últimos anos vem fazendo um excelente trabalho juntamente com o Legislativo. Começou na rádio muito jovem, continua muito jovem, ele não envelhece, atuando na área esportiva e hoje comanda algumas das principais atrações da emissora. O Anderson Nogueira tem feito a história da Nova Friburgo AM. Parabéns, Anderson. Até porque as organizações, elas são feitas através das pessoas. Não adiantariam equipamentos de grande qualidade, um sinal que alcance não só a região centro-norte, também a região dos Lagos e a própria Baixada Fluminense e até alguns pontos da capital, se não houvesse uma equipe de profissionais
tanto nos bastidores, na área técnica, e muitos deles estão aqui representados, se fazem representar nesse momento, quanto também aqueles que colocam a sua voz a serviço da notícia. E é dessa forma que tem sido construída a história da Rádio Nova Friburgo AM. Serginho Ferraz, que logo de manhã, bem cedinho, encarna um caipira típico e com muita alegria e bom humor apresenta o programa Alvorada Sertaneja. Serginho, você também tem feito a história da Nova Friburgo AM. Parabéns. Leandro Silva, não sei se já chegou, que comanda o Madrugada com Deus, da meia-noite às 4 da manhã, com grandes sucessos da programação evangélica. Gilberto Cunha, um dos meus iniciadores aí nas entrevistas no meio de comunicação, como acabo de ver aqui chegando também a minha querida amiga Mitch Godoy, uma pessoa também muito especial, que também tem feito a história da Rádio Nova Friburgo AM, o Gilberto apresentando agora o Boa Tarde Nova Friburgo, que pode ser ouvido de segunda a sexta com músicas, notícias, prestação de serviços e uma série de outras variedades de interesse da nossa população. A Mirth, uma das grandes referências nacionais do jornalismo, e veio para Nova Friburgo emprestando todo o seu carisma, toda a sua dedicação, uma grande lutadora. Começou na Nova Friburgo AM em 2004, a convite da Igreja Católica para apresentar o programa na Fé Católica, e acabou também se integrando à equipe, e volta e meia também me ajuda aí em alguns programas de rádio. Por esses e outros fatos marcantes, meus senhores, minhas senhoras, excelentíssimos senhores vereadores, a Rádio Nova Friburgo AM merece, indubitavelmente, esta homenagem do Legislativo. Como disse o nosso presidente, é senso comum da Casa Legislativa, além de criarmos leis, além de analisarmos e votarmos projetos que são encaminhados pelo Executivo, além de realizarmos o nosso papel fiscalizatório, além de identificarmos as dificuldades e os problemas do município e apresentarmos solicitações de soluções para todos os órgãos, prefeitura, concessionárias e uma série de outras instituições, também é papel do Legislativo registrar a memória e reverenciar todos aqueles que constroem a cada dia a história do nosso município. Por isso, nós queremos parabenizar a todos aqueles, inclusive em memória, que ao longo do tempo construíram a história da Nova Friburgo AM. E, obviamente, e mais particularmente, aqueles que hoje, unindo, como já disse, a tradição à modernidade, a experiência à renovação, a competência ao profissionalismo, fazem com que, a cada dia que passa, a Rádio Nova Friburgo AM se reinvente, se reestruture, se modernize, se atualize. Por exemplo, o site da Rádio Nova Friburgo AM, um dos sites mais visitados do nosso município, onde a nossa população que tem hoje acesso à internet pode também apresentar as suas reivindicações, suas sugestões, participar online dos programas. Ou seja, juntando tudo isso, Nova Friburgo, através do Legislativo, com certeza e com absoluta justiça, homenageia a Rádio Nova Friburgo AM pelos seus 64 anos, que é o início da comemoração dos seus 65 anos. E como eu disse no início, eu me sinto muito honrado, senhor presidente, senhores vereadores, pelo respeito que tenho. E desde muito novo, meus pais sempre ouviram a Rádio Nova Friburgo AM. Meu pai até hoje, todos sabem que ele tem passado por alguns problemas de saúde há alguns meses, e volta e meia ele está lá ouvindo o show do Pedro Osmar, está lá ouvindo o programa do Anderson, também ouve meu programa, né? Aliás, Pai Coruja é assim mesmo. Pelo menos nós temos aí 2 ou 3 ouvintes, né? Mas com certeza mais do que isso. Ou seja, chega nos lares de Nova Friburgo, levando informação de qualidade, com credibilidade e com acessibilidade. É muito fácil você conseguir passar uma notícia, é muito fácil